E se eu te disser que o suposto hack que a gente teve no Banco Central, ele foi uma coisa planejada, foi arquitetado, não foi por acaso, tá? Ah, mas Augusto, é óbvio que foi arquitetado, eles fizeram isso pensando, os hackers fizeram isso pensando. Não, eu não tô falando dos hackers, tá? Não é dos hackers que eu tô falando. Eu tô falando de talvez ter pessoas envolvidas nisso que não são diretamente os hackers, tá? E sim algumas pessoas aí, políticos, que tenham interesse em ver esse tipo de evento acontecer, tá? Mas por quê, tá? Por que eles gostariam de ver isso, esse tipo de coisa acontecer, tá? Porque eles precisam de uma justificativa para regulamentar cada vez mais o mercado de criptomoeda e corretoras no Brasil, tá? E eu vou explicar o porquê. Porque, para quem ainda não entendeu do que eu estou falando e não viu o que aconteceu nos últimos dias, teve esse hack no Banco Central, tá? Onde de 1 a 3 bilhões de reais foram desviados, foram roubados dentro do Banco Central, tá? Através de uma empresa terceira que prestava serviço para eles. E eu vou deixar um link aqui na descrição para quem não assistiu e não sabe do que é que está se tratando. Vou deixar o vídeo aqui, tá? Aonde que entra as criptomoedas, tá? Só para a gente entender. Por que é do interesse do próprio governo que esse tipo de coisa acontecesse, tá? Porque, segundo eles, esses hackers, eles foram pegos transformando o dinheiro roubado em Bitcoin e transformando em USDT, tá certo? A stablecoin, tá? O que isso tem a ver? Tá? O governo está alegando que eles usaram do Bitcoin e do USDT para fazer lavagem de dinheiro, tá? O que não faz o mínimo sentido, e eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Pensem comigo, a gente já está em 2025, a gente já tem aí 10, 15 anos de existência do Bitcoin, tá? Qualquer pessoa que estudou um pouquinho mais sobre Bitcoin, tá? Já sabe que a blockchain ela é transparente, ela é auditável, tá? Tu consegue verificar transações, quanto que saiu de um saldo de uma carteira e foi para outra, tá? Isso qualquer pessoa consegue fazer isso, tá? Olha o scriptzinho aqui. Qualquer pessoa consegue fazer isso, tá? Tu não precisa ser um gênio. Agora, me diz uma coisa. Para vocês, faz sentido que um cara que tem capacidade de hackear o Banco Central e tirar 3 bilhões de dentro dessas corretoras, de dentro dessas contas de banco, tá? O cara ele tem conhecimento para isso, mas ele não tem conhecimento para entender que a blockchain do Bitcoin, que a blockchain da USDT também é transparente, pode ser verificada e auditada para saber para onde o dinheiro está indo. Faz sentido para vocês, tá? Segunda coisa, eles disseram que os hackers eles tentaram fazer compra numa corretora desses ativos, tá? Do Bitcoin e do USDT. Todo mundo sabe, cara, hoje em dia que esse é um mercado que já está muito regulado, tá? O hacker ele precisaria fazer verificação de identidade em qualquer corretora, tá? Qualquer corretora. Ou seja, o cara ele ia estar se entregando se ele fizesse isso. Faz sentido para vocês? São falhas muito simples, tá? Muito simples, que para mim não fazem sentido que alguém com tanto conhecimento quanto esse cara tem, ou supostamente tem, fosse cometer, tá? Esse cara não cometeria essas falhas, esse aí que é o problema, é isso que eu quero dizer, tá? Então, qual que é o sentido disso? O hacker é burro? Não, o hacker ele não é burro. A questão é que, na minha visão, isso foi arquitetado, tá? Para que acontecesse. Por quê? Porque o propósito disso, tá?
é que o governo ele tenha um álibi para regular cada vez mais o mercado de criptomoedas aqui no Brasil, tirar a liberdade das pessoas, tá? Regular cada vez mais as corretoras, impossibilitando as pessoas de comprar, de investir, seja lá em qual criptomoeda que elas querem, tá? Aí, o objetivo é esse, tá? Tentem se lembrar que na outra semana, 7, 10 dias atrás, o Ministério Público ele veio a público para dizer que eles estavam formando um grupo que seria responsável por caçar usuários de criptomoeda que querem o fim do Estado. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo também. Eles falaram abertamente que o objetivo deles era esse. Literalmente 7, 10 dias atrás, tá? E aí depois que eles deram essa declaração a público, coincidentemente, entre aspas, coincidentemente, não existe coincidência no Brasil, coincidentemente, aconteceu um ataque hacker no Banco Central, aonde os hackers usaram Bitcoin para lavar dinheiro. Pois eu vou te dizer o que é que vai acontecer nos próximos dias, tá? A gente já teve esses dois eventos, o próximo passo é o quê? Eles, o governo e o Banco Central, tá? Alegando que o Bitcoin, que dólar Tether é utilizado para fazer lavagem de dinheiro, eles vão usar isso como justificativa para regular cada vez mais esse mercado e talvez proibir saque de dentro das corretoras, tá? Isso em algum momento vai acontecer. Por quê? Tá? Primeiramente porque o Banco Central ele já deu indícios de que o interesse deles é fazer exatamente isso, tá? Não vou me lembrar a data, mas eu posso botar na descrição o link também, que eles tinham a intenção de proibir o saque de stablecoins de dentro das corretoras, tá? O dólar Tether especificamente. Eles queriam bloquear o saque, ou seja, a única coisa que tu poderia fazer com stablecoin, além de comprar e vender ela dentro da corretora, seria especular câmbio, né? Fazer um trade ali no preço do dólar com relação ao real, ou tu poderia usar stablecoin para comprar outras moedas dentro da corretora, mas tu não iria conseguir sacar mais. Isso não foi para frente, tá? Não foi para frente. Mas a intenção deles era fazer exatamente isso, tá? Tem uma notícia sobre isso. Não fizeram, tá? Aí agora juntem todas essas informações. O Banco Central já demonstrou intenção em bloquear saque de criptomoeda. O Ministério Público já falou abertamente sobre estar formando um grupo para caçar os usuários de Bitcoin que querem o fim do Estado, tá? E agora a gente tem um hack no Banco Central feito de uma maneira extremamente burra, onde eles jogam parte da culpa da lavagem de dinheiro, entre aspas, que foi feita no Bitcoin, dizendo que essas duas coisas são usadas como ferramentas para lavagem, tá? Eu não acho que a gente vai ter proibição das corretoras, tá? De criptomoedas aqui no Brasil, beleza? Pessoal, esse vídeo aqui ele tá meio diferente, eu tô gravando dentro do shopping, caminhando. O pessoal deve estar me achando maluco porque eu tô falando pro telefone aqui, tá? Então deixem um joinha, se inscrevam no canal, tá? Porque eu tentei fazer esse vídeo diferente para vocês, tá? Bom, como eu ia dizendo, eu não acho que eles vão proibir a compra de criptomoeda aqui no Brasil. Só que o que vai acontecer, tá? O que vai acontecer é que muito provavelmente eles vão tentar passar alguma coisa como regulação que proíba o saque das criptomoedas, qualquer uma, de dentro da corretora. Ou seja, aqui no Brasil tu só vai poder, a única coisa que tu vai poder fazer vai ser especular em cima de valor, tá? Comprar por valor X e vender por valor Y, tá? Isso tu vai poder fazer, mas eles não vão mais querer deixar tu sacar de dentro da corretora. Eles vão exigir que as corretoras removam a função de saque aqui no Brasil.
Anotem o que eu tô falando, isso vai acontecer, tá? Por quê? Porque eles vão dizer que querem dar liberdade para as pessoas investirem, especularem em criptomoedas, mas que elas também são usadas como ferramentas para lavagem de dinheiro. E a maneira que eles acharam de impossibilitar que isso acontecesse era de proibir o saque de dentro das corretoras, tá? E isso tem várias funções para eles, tá? E uma delas uma das funções que isso vai ter para o governo é que não vai mais ser possível sonegar imposto de lucro realizado em criptomoeda. Porque como tu não vai poder mais fazer o saque, né, tu vai ter que vender dentro da corretora só, tu vai ter o imposto de 17,5% retido na fonte, que é o imposto que eles querem fazer valer em 2026, tá? Isso é um dos motivadores, tá? E o segundo e principal é que eles retiram a tua liberdade. Eles já entenderam, tá? Que o Bitcoin, principalmente, ele é usado como uma ferramenta, não de lavagem de dinheiro, embora ele possa ser usado para isso, mas ele é uma ferramenta, tá? Que ela é usada para tu fazer autocustódia do teu patrimônio, mais especificamente do teu dinheiro. O banco não consegue taxar, quer dizer, o governo não consegue te tributar em cima, não consegue ter confisco, tu não é mais diluído pela inflação, tá? São diversas coisas que a autocustódia de Bitcoin permite que tu possa fazer. E o governo mesmo, eles já sabe dessas coisas. Eles sabem disso e vão tentar cada vez mais regular esse mercado com o propósito de deixar a população de mãos atadas e sempre cada vez mais dependentes do real brasileiro e dependentes das migalhas que o próprio governo dá. Porque é de interesse deles que tu fique sendo diluído, tá? Pensem comigo. É do interesse deles que tu fique sendo diluído no real, vendo o teu dinheiro perder valor o tempo todo. E o Bitcoin, uma das funções dele é justamente tu não sofrer mais dessa diluição de patrimônio que o governo faz com que tu passe, tá? Que o teu dinheiro passe por conta da impressão de moeda, tá? E a autocustódia, na parte da autocustódia, ela é importante porque muito hoje em dia é usado ordem judicial canetada para fazer congelamento de patrimônio, principalmente em tentativas de perseguição política, coisa que já está acontecendo aqui no Brasil, tá? Então, tu ter o teu patrimônio, parte dele, em Bitcoin, impossibilita que o governo faça um confisco do teu patrimônio, tá? Para quem quer entender um pouco melhor também, se já está tarde demais para entrar no Bitcoin, etc., tem um vídeo que eu gravei, ele é um pouquinho extenso, mas ele é muito bom, tá? E eu vou deixar ele aqui no final desse vídeo para que vocês assistam, que é se ainda é tarde ou não para comprar Bitcoin.